a todo o nobre sodalício desta Ordem do Sapo. Cumprimento a todos na figura de nossa inspiradora grã-mestra, Vânia Maria de Souza Enes, baronesa da Vista Alegre, que não só com seu entusiasmo cívico, mas com seu ardor patriótico e vontade de fazer, é uma inspiração para todos aqueles que compõem esse sodalício e que, com certeza, Vânia, nós não seríamos tão congraçados como aqui somos se não fosse pelos seus esforços. Fundamentalmente num momento como este, onde, mais uma vez, nossa soberania é afrontada por um chefe de Estado, onde, mais uma vez, precisamos provar quão brasileiros somos e de que lado nós estamos. Nada mais oportuno do que discutir a soberania no dia ou um dia depois do aniversário da lei que criou o Estado e a antiga província do Paraná. No ano 2000, quando se discutia aqueles 500 anos do descobrimento, ou como querem os portugueses, o achamento do Brasil, na Ópera de Arame, um grande evento, aonde vários historiadores, desde Boris Fausto até aqueles que já eram os medalhões da USP, vieram, em nome da Academia Brasileira, dizer que conosco a nossa grande e ex-presidente da Academia Paranaense de Letras, Dona Coriz Casagrande Justen, que me lembro naquela época já pugnar pelo ensino da história do Paraná nas escolas e até hoje não concretizado. Esses historiadores que vieram nos contar a história do Brasil, quando um dos associados do Centro de Letras do Paraná naquela época, que era o Alexandre Drabe, que lembram dele? Perguntou àquele historiador por que ele havia dito a história do Brasil inteiro e não havia citado o Paraná. O dito historiador respondeu, rápido como só, que o Paraná havia surgido somente em 1853 e que de 1500 a 1853 o Paraná não existia. E a pachorra de ter dito isso na capital dos paranaenses, para os paranaenses, em meio à intelectualidade dos paranaenses. Pois, de lá para até agora, pouco se fala e pouco se cultua sobre as nossas coisas e as nossas tradições. Por isso, Vânia, mais uma vez lhe digo, tão importante é cultivarmos e festejarmos nossas datas cívicas, ainda que regionais, ainda que locais. O Paraná não surge naquele 19 de dezembro de 1853, ou não surge no báculo imperial da Lei 704. O Paraná ressurge nessas datas. O Paraná surge praticamente junto com o Brasil até antes que o Brasil. Eu sou daqueles que defendem a posição de que os portugueses já sabiam da existência do Brasil. A marinharia portuguesa, através do almirante Duarte Pacheco Pereira, já havia vindo ao Brasil antes de Cabral, e os documentos lá estão na Torre do Tombo, em Lisboa, que nos provam isso. Cabral foi apenas uma segunda expedição portuguesa. E antes mesmo de Cabral, e antes mesmo de Duarte Pacheco Pereira, outros tantos exploradores passaram, europeus ou não, pela costa brasileira e tinham a noção do que era o atual território do Paraná. Eu sempre cito aquele mapa que está acervado no Museu de Topkapı, na Turquia, onde mostra um mapa do século XIV, baseado em mapas mais antigos, cujos almirantes e cartógrafos mostram, antes do descobrimento da tal América e do Brasil, a costa americana inteira, incluindo a Baía de Paranaguá, os campos de Curitiba e, pasmem, a Cordilheira dos Andes inteira, com o mesmo número de montanhas que hoje nos atesta ter as fotos de satélite. Como que os antigos sabiam o exato recorte da Baía de Paranaguá? Como que os antigos sabiam a topografia exata numa época tão difícil e tão parca como aqueles séculos 13, 14 e 15, para depois virem os portugueses. Isto é, o Paraná, como hoje o conhecemos, já existia e já era povoado. Porém, depois da posse portuguesa
graças a Deus, o povoamento de nosso território, o Paraná é o local de todo esse continente americano que foi descoberto pela primeira vez o ouro. Muito antes das minas de Potosí, muito antes dos arredores do lago Titicaca, muito antes das nossas próprias Minas Gerais, aqui perto, Tagaçaba, Serra Negra, Barra do Turvo, foram descobertas as primeiras minas auríferas do continente americano, o que chamou a atenção dos portugueses. Afinal, era isso que se buscava. Logo depois, com a posse e a fundação daquele primeiro arraial, isso já no século XVI, aqui estamos falando em 1540. Percebamos que Curitiba foi fundada como vila em 1693. Estamos falando em 1540. Já havia um arraial com uma capela curada na Ilha da Cotinga. O embrião do Paraná já existia no que hoje chamamos de Paranaguá. Porque havia ouro de aluvião às margens do rio Indiaquara. Sabiam os portugueses. E se havia ouro de aluvião serra abaixo, as minas estavam serra acima. Porém, o Tratado de Tordesilhas passava exatamente onde é Morretes. Portugal era uma efêmera faixa litorânea. Espanha tinha todo o interior, incluindo Curitiba, os campos de Guarapuava até as cataratas de Iguaçu. Os portugueses sobem sorrateiramente naquela União Ibérica e fundam capelas curadas e depois pelouros, incluindo o Pelouro de Curitiba, onde hoje é a Praça José Borges de Macedo, Vânia. Mais uma avó da Elisa, meu Deus do céu. Pronto, aí. Elisa. Oi. Desavô dela. Primeiro prefeito de Curitiba, 1832. Argumento este que fez com que se revogasse Tordesilhas. Isto é, o Paraná já existia antes de 1853, porque chamavam os espanhóis esta terra de província de Vera. Fundaram os jesuítas um país, a República Teocrática del Guairá, com exército composto de índios guaranis catequizados, já cristianizados, onde hoje é o pedaço ao Parque Nacional do Iguaçu, vai até mais ou menos Irati. Tudo isso era um país. Estava à revelia tanto a coroa portuguesa quanto a coroa espanhola. Os jesuítas governavam, por isso foram expulsos em 1758 pelo Marquês de Pombal. Esse grande país, que foi a República de Guairá, foi destruído depois de uma grande luta com os bandeirantes. Domingos Jorge Velho foi um deles que lutou para a unificação do que hoje chamamos de Paraná. Inclusive, o primeiro livro que foi publicado em continente americano foi publicado no território do Paraná, naquela República Jesuíta, que foi o Glossário da Língua Guarani, escrita pelo padre Antônio Ruiz de Montoya. Antes dos Estados Unidos, antes do atual Canadá, antes do Peru, que desde 1507 possui uma universidade, coisa que só fomos ter aqui a partir do Paraná em 1912, o primeiro livro americano foi impresso no que hoje chamamos de Paraná. Não seria o Paraná uma criação de 166 anos. Éramos autônomos. As câmaras, como a de Curitiba, tinham um mando que ia do que hoje é o Paraná com um pedaço do que hoje é a cidade de Campinas até o Uruguai. Tudo isso estava sob a responsabilidade, querido vereador, da Câmara de Curitiba, que na época era chamada de República. A coroa portuguesa dava foro de república num modelo de autogestão, porque a coroa não conseguia ter guarda sobre tudo, e chamavam-se as antigas câmaras no Brasil, na época chamada de Principado do Brasil, antes da independência, de repúblicas. Por isso a República de Curitiba já existia desde o século XVII. Não é uma invenção de agora, nós somos antigos. Quando passa Dom Álvar Nunes Cabeça de Vaca, em 1541, passa pelo Rio Iguaçu
descobre as cataratas do Iguaçu e chama ele, como já havíamos dito, a província de Vera. Mais tarde, os portugueses batizaram esse território como depois da divisão das capitanias hereditárias, como a capitania de Santana. Então nós já existíamos, mas não com o nome de Paraná. Com a exploração do ouro e com a União Ibérica, que foi de 1580 a 1640, os espanhóis nos chamavam de Raia de la Corona Espanhola. Apenas um nome, porém a unidade administrativa continuou, a antiga Santana. Quando em 1640 os Bragança restauram a coroa portuguesa, os espanhóis tomam um susto, porque já haviam cidades portuguesas fundadas dentro do território espanhol que eles não haviam se dado conta. Os portugueses já haviam começado a arrecadar o ouro e cobrar o imposto sobre ele, que era chamado o quinto, por isso o quinto dos infernos, que era a casa onde se cunhava o ouro, e 20%, um quinto, ia como imposto, isto é menos do que o imposto atual do Brasil. Era mais barato ser colônia portuguesa hoje. E a primeira casa de quintos é fundada perto da fonte de Gamboa, na atual Paranaguá. Quando se dão conta, os espanhóis, os portugueses já estavam com argumento jurídico para revogar o Tratado de Tordesilhas com o Tratado del Pardo de 1762, o Tratado de Madrid de 1750 e, por fim, o Tratado de Santo Ildefonso de 1777, que negou o tamanho continental que o Brasil tem hoje, a partir do Paraná. Éramos autônomos até o ano de 1709. O dono dessa capitania que o rei de Portugal legou era Pero Lopes de Sousa, irmão do Martim Afonso de Sousa, aquele que foi em 1532 o primeiro governador-geral do estado do Brasil, marido ele de Dona Ana Pimentel. Importante citar a Dona Ana Pimentel, porque ela trouxe a primeira vaca para o Brasil. Ela amava tomar leite e quando descobriu que no Brasil haviam silvícolas e animais selvagens e que não havia nada que ela pudesse mamar, não sei, tomar leite, trouxe ela o primeiro casal de touro e vaca, e assim o Brasil começou a ter a sua primeira criação, ainda que parca, dos bovinos. Pero Lopes de Sousa, mais tarde, com seus descendentes, se tornaram uma família nobre de Portugal, titulados Marqueses de Cascais, e divide-se essa grande família nobre em dois grandes ramos, o dos Marqueses de Cascais e dos Viscondes da Ilha do Príncipe. Com um grande número de descendentes, disputam eles as antigas possessões, que já não eram mais efêmeras faixas litorâneas, mas hoje já grandes extensões territoriais. De quem pertencia tudo aquilo? A antiga capitania de Santana não era mais uma faixinha que ia de Guaratuba, ou melhor, de São Francisco do Sul até Cananéia, e que terminava na nossa Serra do Mar. Porém, um tamanho que ia praticamente do tamanho da Ibéria, incluindo a Espanha e Portugal. Era isso que era o mando da Câmara de Curitiba à época. E para defender todo esse território, por mais de uma vez, foram convocados os homens bons, ou chamados homens de sã consciência de Curitiba, para empenhar suas vidas e a vida de seus filhos e suas riquezas, para se armarem com seus próprios fundos e irem até as fronteiras de Espanha defender o território português. Muitas vezes não voltavam. Por isso que não só no grande sertão do resto do Brasil, mas também nos nossos sertões gerais, nos nossos campos gerais, as curitibanas falavam: o marido foi ao desertão, ao sertão. Sertão é o grande deserto, é o desertão, para onde iam e poucos voltavam aqueles que eram escalados para defenderem os territórios. Por isso que as atas da Câmara de Curitiba, por várias vezes, mostram e demonstram a pobreza de Curitiba, uma vez que estávamos tão próximos do litoral, mas um dos artigos mais caros do nosso comércio era o sal. Tão parca era a cidade.
e por vezes discutia-se a falta dos homens bons, a falta dos homens jovens, os homens na idade de casamento, porque a maioria, antes de casarem, já com 14, 15 anos, perdiam suas vidas para além do desertão, de uma fronteira que mal se sabia onde dava. Deve o Brasil o tamanho que tem a nós, coritibanos. Porém, os descendentes de Pero Lopes de Souza disputam esse território, que já é maior do que o próprio reino, e eles, nessa disputa, acabam pondo à venda a antiga capitania de Santana, ou antiga província de Vera, como queriam os espanhóis, e a coroa portuguesa, com um certo temor que os espanhóis comprassem esse território e se apropriassem dessas grandes minas auríferas que aqui existiam, a própria coroa portuguesa compra por 40 contos de réis, que era o preço de uma quinta em Lisboa. Compram. A própria coroa compra o território e funde a administração, hoje paranaense, a antiga capitania de São Paulo de Piratininga. Foi a partir daí, quando fomos colocados à venda em 1709, até a lavratura das atas em 1711, que por 124 anos ficamos ligados à administração paulista. Parece que esses séculos anteriores a 1711 nada aconteceu sobre esse território, e que espero aqui ter provado às minhas queridas confreiras e meus queridos confrades que temos história anterior àquela lavratura de atas de 1711. E a partir de então, o conde de Bobadela, governador-geral do Brasil, já capital do estado do Brasil, no Rio de Janeiro, altera o nome dessa província, ou dessa capitania de Santana, para a capitania de Nossa Senhora do Rocio de Paranaguá, transformando esta capitania, essa capitania administrativamente fundida com São Paulo, porém numa ouvidoria, isto é, tínhamos uma administração, digamos hoje o poder executivo, fundido com São Paulo, porém o nosso poder judiciário era autônomo. Tanto é que quem fundou todas as cidades ao sul de Paranaguá e Curitiba foi por ordem do ouvidor de Paranaguá. Quem fundou Lages foi a ordem do ouvidor de Paranaguá. Quem fundou Passo Fundo, no Rio Grande do Sul? Ordem do ouvidor de Paranaguá, com famílias do Bigorrilho, que nos é familiar até hoje a localidade. Quem fundou Santa Maria? Lourdes da Porciúncula, gaúcha. Mas com certeza foram seus ancestrais, famílias oriundas do arrabalde do Batel, sob ordens do ouvidor de Paranaguá. Quem fundou a colônia do Sacramento? E vamos falar bem em português, colônia do Sacramento, onde hoje é o Uruguai. Basta-nos lá passear e vermos que tem uma arquitetura quase igual a de Paranaguá. Era nosso território, não é à toa que depois que os espanhóis invadiram Olivença, os portugueses reocuparam o que hoje é o Uruguai, a Banda Oriental, que viemos a perder em 1828. Em 1749, isto é, antes do Tratado de Madrid, Paranaguá, a Câmara de Paranaguá, era a cabeça da ouvidoria e controlava um território que hoje é o sul de São Paulo, todo o Paraná, quiçá um pedacinho do que hoje é o Paraguai, ainda temos um pouco de dúvida sobre aquela fronteira, o que hoje é Santa Catarina, todo o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Tudo isso estava ligado ao mando daquela Câmara. Quando é transferida a cabeça da sede de Paranaguá para Curitiba, isso já em 1812, começa o desmembramento desse território pela própria coroa portuguesa para justamente facilitar a administração.
É fundado a partir de então São Pedro do Rio Grande, o que viemos a chamar depois o Rio Grande do Sul. E por que é Rio Grande e ao sul? Não faz alusão, como querem alguns, ao Rio Grande do Norte, mas o Rio Grande ao sul do Rio Grande de Curitiba. Qual é o Rio Grande dos Campos de Curitiba? O Rio Goiocovô. O Rio Goiocovô, que nós conhecemos hoje como Rio Iguaçu. Quem há de dizer que o Paraná surge somente em 1853? Quem há de dizer que nós temos apenas 166 anos? 166 anos é o aniversário da nossa retomada do poder, da nossa identidade, do nosso autogoverno, porém não talvez os nossos brios, nossas glórias militares e nossas glórias cívicas. Este projeto de lei que vem a calhar como a Lei 704, de 29 de agosto de 1853, surge depois de um grande movimento que começa na Câmara de Paranaguá em 1811, depois passando pelo Floriano Bento Viana, naquela famosa passagem do juramento das cortes, até o Paraná se mostrar fiel, o atual Paraná, os chamados povos de Curitiba, mostrarem-se fiéis à coroa portuguesa e depois à coroa brasileira, quando não aderiram em 1835 à Revolução Farroupilha. Quando o Rio Grande do Sul proclama-se República Farroupilha e Santa Catarina, na esteira do modismo, vira República Juliana, e me permitam mais um parênteses, elegeram eles os dois maiores intelectuais da época para serem presidente e vice-presidente, ambos paranaenses, e que aceitaram a brincadeira de serem presidentes por um tempo daquela República Juliana. Mas o atual território do Paraná, a antiga comarca de Curitiba, não aderiu. Mais tarde, em 1842, na Revolução Liberal no Império, pensava-se que o grande fiel da balança seria se o atual Paraná tomasse partido a favor dos paulistas, sérios problemas teria o Império. O Barão de Antonina, João da Silva Machado, gaúcho de Taquari, que já estava por cá, negociou com os paranaenses, por isso se tornou barão com grandeza, um grande do Império, negociou que os paranaenses mantivessem-se neutros, com a promessa da emancipação. Foi a partir daí, meio que numa punição aos paulistas liberais, meio que numa retomada histórica dos povos de Curitiba, nós começamos a ter a discussão novamente da formação do atual Paraná. Porém, e é onde eu quero chegar, que coaduna com os dias atuais, há um motivo principal do nome Paraná e da aprovação da Lei 704, muito pouco comentada, praticamente esquecida. Lembremos-nos que quando da formação do Brasil, havia aqueles povos platinos que tinham ambições sobre o nosso território, ainda vislumbrando aqueles procedimentos e aquelas fronteiras anteriores ao Tratado de Santo Ildefonso de 1777. Estamos falando da Argentina, que não só causaram o que eles chamam de Guerra do Brasil e que nós chamamos de Guerra do Plata, que veio a Guerra da Cisplatina, que nos fez perder o atual Uruguai, e que o Império preferiu perder aquela província e vê-la independente do que vê-la junta aos argentinos e termos um cerco ao nosso sul, que seria uma sentença de perda do sul do Brasil. Porém, os argentinos, até a metade do século XIX, ainda pugnavam pela conquista de todo o sul do Brasil. Estamos falando de um período anterior à Guerra do Paraguai. O Paraguai ainda estava fechado, isolado. Dom Pedro II, inteligente como só, não é à toa que tem o codinome de Magnânimo, viu a oportunidade perfeita
na criação da província de Coritiba, em dar a ocupação territorial necessária para não fosse perdido o território, afrontar os argentinos que naquele momento se dividiram, formando a Confederação Argentina, com capital, brifem-se, na cidade de Paraná, na província de Entre Rios, e um outro país breve que se formou, que foi Buenos Aires, sempre os porteiros. Foi o momento ideal, quando Paraná se torna a capital da Confederação Argentina, e era uma província revoltosa, porque aqueles que tinham a vontade de anexar o sul do Brasil eram os portenhos. Afinal, a formação antropológica do norte da Argentina é muito próxima da nossa. Emancipou-se o Paraná, sem antes os paulistas se precaverem. Em 1852, quando já adiantado aquele projeto de 1843, sobre os discursos calorosos do senador Cruz Machado, São Paulo faz aprovar uma lei que remodela a comarca. A antiga comarca de Coritiba era a segunda comarca, e a nós pertencia os sertões de Chirica, Tagaçaba, Serra Negra, Barra do Turvo. Eu já falei Cananéia? Cananéia, Iguape e São Francisco do Sul. Remodelam os paulistas. A segunda, que virou a tal da quinta comarca. Porém, quando nos tiram os últimos territórios, ao apagar das luzes, transformam-nos na segunda comarca. Nós não viramos quinta comarca, província do Paraná. Viramos 10ª comarca, província do Paraná. E já sem esses territórios que foram apossados e faziam parte das antigas câmaras de Paranaguá e Curitiba. Júlio Estrela Moreira, quando descobriu esse diploma legal, escreveu em 1954 que os paulistas não tiveram hombridade de divulgar a lei que diminuiu os povos de Coritiba em território. Não tiveram os paulistas hombridade, diz aquele grande Júlio Estrela Moreira, porque não divulgaram a lei. As leis, quando aprovadas pela Assembleia Provincial de São Paulo, eram feitas cópias pelo secretário, que eram protocolizadas e juntadas às atas de todas as câmaras municipais. Esta lei especial não chegou às câmaras do atual Paraná. Ainda assim, os paulistas nos deixaram com problemas territoriais que viemos mais tarde a perder. 28 mil quilômetros quadrados na questão do contestado, e em 1923 ainda perdemos a fronteira de Serra Negra, que eles próprios nos levaram. Uma brincadeira que fizeram em reeditar um mapa, e o Afonso Camargo na época não se deu conta, e o Paraná acabou entregando mais um pedacinho do seu território a oeste de Andrianópolis. 3 perdas territoriais que nos custou a nossa emancipação atual. Porém, o Paraná foi criado. Queria Antônio de Sá Camargo, futuro Visconde de Guarapuava, que se chamasse a província de Guarapuava. Queria a família Guimarães inteira, que vieram mais tarde alegar o quase conde de Nácar, porque no dia da proclamação malfadada da República, estava na mesa de despachos de Sua Majestade o decreto para elevar o Visconde de Nácar a conde. Então, bom, já vamos tê-lo por conde de Nácar, Heitor. Seria o nosso único conde aqui do Paraná. Queria ele que se chamasse província de Paranaguá. Porém, como éramos conhecidos como os povos de Coritiba, frente às cortes do Império, todos os projetos de lei até então nos tratava como a província de Coritiba, na capital Coritiba. Porém, foi Dom Pedro II, o nosso padrinho maior, aquele que Pedro Calmon chamou de o mais probo governante da história do Brasil e que nós acreditamos, escolheu o nome de Paranã, o nome da cidade, capital de Entre Rios, para afrontar os argentinos e mostrar
que a partir dali teria a ocupação efetiva do Império sobre o território, afastando de uma vez por todas as ambições que afrontariam nossa integridade territorial. E percebam, caras confreiras, caros confrades, mais uma vez, desenxabidamente, um chefe de Estado faz uma declaração que afronta nossa unidade territorial, como se estivesse a falar, sem querer diminuir outros estados nacionais, mas ao reino do Lesoto. É um reino que existe na África, um país independente. O Paraná, que legou ao Brasil o tamanho continental que tem hoje. O Paraná, que assegurou ao Império a sua centralidade de poder, não aderindo à farroupilha nem à Revolução Liberal. O Paraná, que manteve a República, segundo Davi Carneiro. Se não fosse o cerco da Lapa, a República teria caído já em 1894. Foi o tempo necessário para Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, organizar as tropas e avançar a fronteira além do Paranapanema. O Paraná, que faz o Brasil dever a si o que é e o que ainda há de ser, mais uma vez, frente aos argentinos, garante pelo menos um pedaço do oeste do Paraná que veio somente ser conquistado efetivamente em 1903, quando o presidente Cleveland dá o báculo já na República, já o Barão do Rio Branco pugnando por nossos direitos territoriais, consegue o Brasil definitivamente ter a posse sobre os Campos de Palmas, encerrar de uma vez por todas aquilo que motivou o nosso nome ser Paraná. E depois, em 1862, por uma questão, para não ficarmos iguais aos argentinos, Paraná. Esta é a nossa província do Paraná. Este é o nosso povo. Se nós não nos ufanarmos do que somos e do que fizemos como povo, não esperemos que os outros façam por nós. Não esperamos que os outros nos aplaudam. Nós temos a obrigação de pesquisar, de revirar os arquivos, de pesquisar nossa história familiar, de pesquisar nossa história de cidades, de pesquisar o que nós somos, o que nós fomos e o que nós ainda faremos por esse país e pelo nosso mundo. Mais uma vez, obrigado, Vânia, por ter me convidado a falar sobre esse tema que me faz não me emocionar somente, mas me faz ter a certeza de que ser grato a Deus por ter nascido no Paraná é da maior glória que um ser humano pode ter. Muito obrigado.